Se você clicou nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho, tá bom? O salão do palácio estava mergulhado em silêncio quando as portas se abriram com estrondo. As colunas de mármore branco refletiam a luz das tochas, criando sombras longas e inquietantes. No centro, diante do trono, estava Isabela de Montclair, única filha de um duque e herdeira de um dos títulos mais antigos do reino. Alta, pele clara como porcelana, cabelos custanrô escuros sempre presos em tranças impecáveis. Mas naquela noite, não havia joias em seu pescoço, nem seda envolvendo seu corpo, menos apenas um vestido simples, quase camponês, como uma marca de desonra. A corte estava reunida. Nobres cochichavam atrás de leques. Soldados mantinham postura rígida, e o pai dela, o Duque de Montclair, observava com um queixo erguido e os olhos frios como lâmina de aço Isabela. Sua conduta envergonha o sangue que corre em suas veias. Menos a voz grave dele ecoou pelo salão. Você é inútil para alianças, inútil para o casamento e, acima de tudo, desobediente. Os murmúrios aumentaram. Alguns nobres sorriam discretamente, satisfeitos com o espetáculo. Outros desviavam o olhar, temendo que o escândalo respingasse em suas famílias. A acusação oficial não vinha ao caso naquele momento, menos aos olhos da corte. Isabela era um fardo. Orgulhosa demais para se submeter a um casamento arranjado, havia recusado 2 príncipes e ridicularizado um conde publicamente. Pior, ousara desafiar ordens do próprio pai durante um conselho. Era preciso puni-la de forma exemplar. A partir de hoje, disse o duque, com a voz carregada de desprezo, você viverá fora destes muros. Será entregue ao cuidado de um de nossos servos. E não qualquer servo, mas um escravo. O murmúrio no salão virou um burburinho indignado. Isabela arqueou as sobrancelhas, incrédula. Um escravo, ela repetiu, com meio riso de escárnio. Isso é uma piada? O duque não respondeu, apenas fez um gesto. E das portas laterais, entrou um homem de pele escura, corpo forte, trajando roupa simples de linho gasto. Seus pés estavam descalços, e seus olhos, embora baixos, não tremiam. Carregava nas costas um saco pesado, como se aquele fosse apenas mais um trabalho qualquer. Isabela o encarou de cima a baixo, com repulsa. O homem não ergueu os olhos para ela. Era Quan, escravo conhecido por sua habilidade no trabalho rural, silencioso e de postura inabalável. Nada nele denunciava fraqueza, mas também não havia desafio. Era como se sua força estivesse guardada para algo que ninguém ali conseguia ver. Ele cuidará de você, e você obedecerá, disse o duque de forma cortante. Sem a desonrar novamente o nome Montclair, nem mesmo a proteção de seu sangue será suficiente para salvá-la. A sentença foi dada. Guardas a escoltaram para fora do palácio. Isabela, com o coração em fúria, manteve a cabeça erguida, como quem jura não se curvar. A noite estava fria. As carruagens da corte ficaram para trás quando ela foi colocada numa carroça simples, onde Quan já a aguardava. Ele não disse uma única palavra, apenas segurou as rédeas e guiou o caminho por estradas de terra. Enquanto a lua iluminava campos silenciosos, horas depois, chegaram ao destino, uma construção simples de madeira, cercada por um quintal amplo. E não havia criados, nem tapeçarias, nem luxo algum. Apenas uma cama estreita, uma mesa, ferramentas e cheiro de terra. Isabela entrou, olhou ao redor e sentiu um nó no estômago. Não sabia se aquilo era um castigo ou uma sentença de morte social. Quan passou por ela em silêncio, colocou o saco no canto e seguiu para o lado de fora, como se sua presença ali fosse natural. Isabela respirou fundo, tomada pela certeza de que aquela seria a fase mais humilhante de sua vida. Mas ela ainda não sabia que aquele homem, silencioso e de olhar firme, mudaria para sempre o rumo de sua história. A primeira noite no casebre foi uma batalha. Silenciosa, Isabela se recusou a deitar na cama estreita que Quan havia. Sentou-se numa cadeira de madeira, com o queixo erguido e o olhar fixo na porta.
como quem esperava que alguém viesse bascular a qualquer momento. O frio entrava pelas frestas das paredes, mas ela preferia tremer a aceitar qualquer coisa que viesse dele. Ao amanhecer, foi acordada pelo som do machado cortando lenha do lado de fora. O cheiro de fumaça vinha junto, com um aroma que ela não conseguiu identificar. Mingau simples sendo preparado no fogo. Quan entrou, colocou um prato de barro sobre a mesa e apontou para ele. Sem dizer nada, Isabela arqueou as sobrancelhas. Você acha que vou comer? Isso, disse, com desdém. Eu não como comida de animais. Ele não respondeu, apenas girou nos calcanhares e voltou ao quintal, retomando o trabalho. Aquilo a irritou ainda mais. Como ousava simplesmente ignorá-la? Passou a manhã andando de um lado para outro, tentando encontrar algo digno para vestir. Tudo o que havia eram vestidos de tecido áspero e saias usadas. Ao notar que não havia nenhum espelho, sentiu uma pontada de desespero. Seu mundo estava se despedaçando. No fim da tarde, Quan retornou carregando feixes de lenha e um balde de água. Deixou-os no canto e pegou um pano para limpar o chão. Isabela, sentada na mesa, observava com os braços cruzados. Não pense que vou fazer nada disso, ela disse. Meu pai vai perceber o erro que cometeu e me buscar. Ele continuou o trabalho como se não tivesse ouvido. Cada movimento era calmo, preciso. Aquilo a enfurecia. Naquela noite, decidiu tentar fugir. Esperou até que Quan estivesse recolhido em seu quarto. E, em silêncio, pegou um chale e abriu a porta. A lua cheia iluminava o caminho de terra. Isabela correu, tropeçando nas pedras, seguindo o som distante de um riacho. Mas a cada passo, a escuridão parecia mais espessa. Sons de animais na mata fizeram seu coração disparar. De repente, uma mão firme segurou seu braço. Ela se virou. Ofegante. Era ele. Quan não disse nada. Apenas a segurou pelo ombro e a guiou de volta. Seu toque não era violento, mas era irremovível, como se tivesse o peso de uma parede. Ao chegarem, ele soltou-a e voltou para dentro, sem sequer o ralar. Isabela, furiosa, ficou parada na porta. Nunca ninguém havia ousado tratá-la como algo irrelevante. A terceira noite trouxe um novo golpe no orgulho dela. O espaço para dormir era dividido. O casebre tinha apenas um cômodo principal, e Quan, embora dormisse no chão, estava a poucos passos da cama, onde ela finalmente aceitou deitar. Cheiro dele, terra, suor, madeira menos invadia seu espaço. Isabela virou o rosto, cerrando os dentes. Se havia uma guerra acontecendo ali, ela jurava que não seria a primeira a se render. Os dias seguintes foram um duelo silencioso. Isabela não. Falava com Quan Exeto para reclamar. Ele, por sua vez, parecia imune a qualquer provocação. Trabalhava desde o nascer do sol até o entardecer, cortando lenha, cuidando da horta, consertando ferramentas. Nunca levantava a voz, nunca revidava, aquilo a desconcertava. Ela é acostumada a ver criados se curvarem, pedirem desculpas, bajularem. Mas Quan apenas fazia, sempre, sem medo. Uma tarde, o céu se fechou em nuvens pesadas, e o vento trouxe um frio cortante. Isabela, que insistira em buscar água no poço para provar que não precisava dele, escorregou na lama. A queda foi dura. A borda do balde acertou seu tornozelo, e uma pontada aguda subiu pela perna. Droga! Ela gritou, segurando-se no chão enlameado. Passos firmes se aproximaram. Quan se agachou ao lado dela. Por um instante, ela achou que ele fosse rir ou ignorá-la, mas ele apenas passou o braço pelas costas dela e a ergueu como se fosse leve. O calor dele contrastava com o vento gelado. Ele a levou para dentro e a sentou na cama. Pegou um pano limpo, lavou o tornozelo com cuidado e fez um curativo improvisado. Palavra. Apenas mãos firmes e gentis. Não precisava. Ela começou, mas a voz falhou. Eu não, pedi. Ele a olhou pela primeira vez e havia algo estranho naquele olhar. Não era de obediência, não era de pena. Era respeito. Dias que se seguiram, Isabela precisou dele mais do que gostaria de admitir. O tornozelo inchado a impedia de fazer qualquer esforço. E Quan preparava a comida, aquecia a água e até deixava um cobertor extra sobre ela quando achava que estava dormindo.
Uma noite, ao acordar, no meio do frio, percebeu que o cobertor não era o dela, menos era o dele. O escravo havia passado a noite apenas com a roupa do corpo. No fundo, algo começou a se mover dentro dela. Era desconfortável. Como podia um homem sem liberdade, sem riquezas, ter mais dignidade que todos os nobres que conhecera? No amanhecer seguinte, enquanto ele cortava a lenha, Isabela o observou pela janela. O sol dourava o contorno dos ombros largos, e o som seco do machado parecia marcar um ritmo constante. Não havia arrogância, além, apenas força silenciosa. E pela primeira vez, ela não conseguiu sentir desprezo. O inverno avançava, e a rotina no casebre começava a mudar. Isabela, já recuperada do tornozelo, passou a observar mais os gestos de Quan. Não porque quisesse, mas porque havia algo na maneira como ele se movia, menos firme, contida, quase coreografada, menos que aprendia. Numa manhã gelada, ele estava no quintal, cuidando da horta coberta por uma fina camada de gelo. Ela saiu com um balde para buscar água no poço. Não precisava, mas queria mostrar que podia fazer algo sozinha. Ao puxar a corda, o balde escapou e caiu com força na água. Ela puxou de novo, mas o peso era demais. Quan, sem dizer nada, posicionou-se. Atrás dela, segurou a corda junto com suas mãos e puxou num só movimento. A proximidade fez seu corpo roçar no dela por um segundo, e Isabela sentiu um calor subir pelo rosto. Eu ia conseguir, disse ela, ainda com a respiração acelerada. Ele não respondeu, apenas se afastou, entregando o balde. Naquela noite, enquanto limpavam a cozinha, Isabela se ofereceu para cortar as raízes que ele havia trazido da horta. Não era tarefa que ela conhecesse, mas ele, com paciência silenciosa, mostrou como segurar a faca e onde fazer o corte. Suas mãos tocaram as dela, guiando o movimento. O toque foi breve, mas suficiente para que o ar entre eles ficasse mais pesado. Dias depois, uma chuva forte caiu, inundando parte do quintal. Quan precisou trabalhar de madrugada para salvar a colheita. Isabela foi ajudá-lo, sem pensar. A lama molhava suas saias, o vento gelava seus ossos, mas ela não queria voltar para dentro. Quando um trovão ecoou, ela se desequilibrou. Ele a segurou pela cintura, e por um instante, ficaram parados respirando rápido, com os rostos perigosamente próximos. Não houve beijo, não houve palavra, mas naquele instante, algo entre eles se acendeu. Nas semanas seguintes, começaram a partilhar pequenas conversas. Quan falava pouco, mas quando contava algo, eram histórias de sua terra natal, de danças e músicas antigas. Uma tarde, ao perceber que ela tentava imitar um passo que ele descrevera, ele riu. E o som daquela risada era tão raro que Isabela quase se sentiu orgulhosa por tê-lo provocado. Uma noite, sentaram-se lado a lado, na soleira da porta, olhando as estrelas. Não trocaram uma palavra, não precisavam. Era a primeira vez que ela aceitava sua presença, sem lutar contra isso. E foi também a primeira vez que teve medo. Não dele, mas do que estava sentindo. O inverno se despedia quando o destino resolveu cobrar caro pela breve paz que haviam construído. Numa manhã de céu limpo, um som diferente ecoou pelo campo. O trote de cavalos. Isabela se ergueu, preocupada. Eram 3 homens, trajando mantos com o brasão da casa Montclair. O líder desmontou e a olhou com desdém. A nobrezinha parece confortável demais aqui. Ela ergueu o queixo. O que querem? Ordens do seu pai. Ele quer você de volta. E fez uma pausa, olhando para Quan, que estava parado à porta menos quer o escravo longe de você. Isabela sentiu o corpo gelar. Longe. Ele foi acusado de ultrapassar seu lugar. O homem estreitou os olhos. Dizem que se aproximou demais da filha de um duque. Quan não se defendeu. Apenas ficou imóvel como sempre, mas seus punhos cerrados denunciavam a tensão. Isso é mentira, Isabela avançou, mas foi segurada por um dos guardas. Ele nunca me desrespeitou. Não importa menos, o líder respondeu. Frio. O duque decidiu. O escravo será vendido para as minas de sal.
Isabela lutou para se soltar. Olhou para Quan e viu, pela primeira vez, algo quebrar em seu semblante. Não era medo, era resignação. Quan, a voz dela tremeu. Ele, ainda em silêncio, deu um passo à frente, entregando as mãos para serem amarradas. Quando tentaram um levelou, ela se interpôs. Eu não vou deixar, gritou. O guarda riu. Você não tem escolha. Isabela foi puxada para a carroça que a levaria de volta ao palácio. Olhou para trás e viu Quan sendo levado na direção oposta, cada passo dele apagando a chama que ela havia sentido crescer. Nos últimos meses, no caminho, o vento frio cortava o rosto dela, mas o que doía era outra coisa menos a certeza de que, no mundo dos nobres, ele não passava de um objeto a ser movido, usado ou descartado. E ela era prisioneira de um nome que naquele momento odiava mais do que tudo. Naquela noite, de volta ao palácio, Isabela ficou em seu quarto, encarando o vazio. Sabia que ninguém moveria um dedo por ele. Se quisesse salvá-lo, teria que desafiar tudo e todos. E, pela primeira vez na vida, estava disposta a pagar o preço. A madrugada estava silenciosa, exceto pelo som apressado dos passos de Isabela pelos corredores do palácio. Vestia um manto escuro, escondendo o rosto. Sabia que a decisão que tomava não tinha volta se fosse pega. Não haveria perdão, nem para ela, nem para ele, de ser até os estábulos, e com mãos trêmulas, selou um cavalo. O frio cortava sua pele, mas seu coração queimava com um único propósito: alcançar Quan, antes que fosse tarde demais. A estrada para as minas de sal era longa, mas as marcas das carroças na terra úmida serviam de guia. Cavalgou a noite inteira, ignorando o cansaço, ignorando o perigo. Ao amanhecer, avistou ao longe um comboio de guardas. Entre eles, caminhava um homem acorrentado pelos pulsos. Quan! Ela gritou, sem pensar. Os guardas se viraram, surpresos. Isabela desmontou do cavalo e correu até ele. O rosto de Quan estava marcado pelo vento e pela poeira, mas seus olhos, ao vê-la, se encheram de algo que ela nunca tinha visto antes: medo. Por ela, volte para casa menos, ele disse, com voz baixa, mas firme. Não, ela respondeu, com a mesma firmeza. Eu não volto sem você. Os guardas tentaram afastá-la, mas ela se colocou entre eles. E Quan, se o levarem, terão que me levar também. E quero que todos saibam que a filha do Duque Montclair escolhe ficar com ele. O líder do comboio hesitou. Sabia que aquilo se tornaria um escândalo. Mas ordens eram ordens. Ele avançou, agarrando o braço dela. Nesse instante, Quan reagiu. Não com violência, mas com uma força tão precisa que conseguiu derrubar o homem sem quebrar as correntes. A confusão se espalhou. No meio do tumulto, Isabela puxou a chave do cinto de um dos guardas e libertou as algemas de Quan. Ele a segurou pela mão. Sem olhar para trás, correram em direção ao cavalo. O vento cortava os rostos, a terra voava sob os cascos, e atrás deles, gritos se perdiam na distância. Cavalgara até o fim do dia, alcançando uma pequena região montanhosa, onde ninguém ousaria procurá-los. Lá, à beira de um penhasco, pararam. O sol se punha, pintando o céu de dourado e carmim. Isabela o olhou, o peito arfando. Agora, você está livre. Quan a encarou. Sério, livre não é onde estou, é com quem estou. Ela sorriu, sentindo as lágrimas caírem. Não havia mais títulos, nem correntes, nem muros entre eles. Apenas dois corações que haviam sobrevivido à crueldade do mundo se abraçaram, e o vento levou para longe o último resquício da vida que deixavam para trás. Naquele penhasco, ao som do silêncio e da liberdade, Isabela entendeu que a maior vitória não era ter fugido, mas ter escolhido amar quem jamais deveria, e mesmo assim não se arrepender. E assim, com o sol desaparecendo no horizonte, eles desapareceram também. Não para o esquecimento, mas para a eternidade de uma história que ninguém ousaria contar, em voz alta, mas que viveria no sangue e na memória de quem conhecesse o nome deles.
O vento que soprou no alto do penhasco levou mais do que poeira e suor. Levou também o último fôlego da antiga Isabela, a dama forjada pelo aço dos Montclair, e o último peso de Quan, o escravo que aprendera a carregar o mundo calado. Quando o sol terminou de incendiar a linha do horizonte, eles desceram pelas encostas, como dois riscos de luz, sem mapa, sem brasão, sem testemunhas, menos apenas a memória de tudo. O que ousaram desafiar durante semanas, caminharam por trilhas, de pedregulho e mata baixa, seguindo leitos de riachos que cantavam como sinos de vidro. As mãos antes separadas por abismos menos classe, costume, medo, agora se procuravam no hábito simples de existir. À noite, dormiam sob um céu amplo demais para qualquer título. Quan estendia o manto, acendia o fogo pequeno, e Isabela, com a paciência recém-nascida, aprendia a ouvir o idioma antigo dos grilos. A liberdade tinha gosto de fumaça e raízes cozidas, de pele queimada de sol e de risada tímida ao amanhecer. E ainda assim, havia no fundo de cada silêncio um rumor distante, cascos de cavalo, decretos. A lei das casas nobres, que não perdoa quem levanta a cabeça fora da moldura do retrato, encontraram abrigo num vale esquecido, onde oliveiras retorcidas guardavam uma casa de pedra que parecia ter brotado da própria encosta. O telhado cedeu em chuva ou batente ronja, mas o lugar tinha essa decência das coisas que persistem. Ali, pela primeira vez, puderam chamar algo de lar. Quan ergueu uma cerca, alinhou degraus de pedra, construiu uma bancada tosca. Isabela, que antes escolhera tecidos em catálogos de Paris e molduras em catálogos de Roma, escolheu sementes com dedos sujos de terra. Aprendeu o tempo das coisas vivas, o tempo do broto, o tempo do orvalho, o tempo dos silêncios que, de repente, se enchem de significado. No segundo mês, choveu por 7 noites sem trégua. A água batia nas telhas como se quisesse la veloz da história. Isabela acordava às vezes com um susto. Via o corredor do palácio, o rosto duro do pai, os olhos severos de um mundo que só sabe ver uma mulher como promessa e um homem como ferramenta. Quan, sem palavra, apenas aproximava o corpo, oferecia o calor. E com isso, dava um nome novo ao que sempre lhe negaram: repouso. Pela manhã, ela escrevia numa folha de papel áspero menos cartas que nunca enviaria. Nem sabia para quem. Não. Eram pedidos de perdão. Eram mapas. Se um dia eu me perder de mim, volte a ler, anotou no alto. E abaixo descreveu o cheiro do fogão a lenha, o gosto do pão, o som de Quan afiando a lâmina, a sombra das oliveiras como dedos pousados sobre um livro aberto. Meses mais tarde, quando as crias de cabra saltavam nos degraus de pedra, como se a vida fosse sempre fácil, uma notícia chegou trazida por um andarilho. O Duque de Montclair havia caído doente, não uma doença violenta, daquelas que devoram e queimam, mas uma doença do tempo, daquelas que se alimentam de tudo, o que não foi dito. Alguns disseram que o Duque não suportara o escândalo, outros, que os aliados lhe viraram a cara. Sei, como for, o mundo dele encolheu. No palácio, os salões estalaram como casca seca. Nos bailes, os sorrisos pesavam. A notícia trouxe a Quan Isabela uma sombra de mistura, alívio e luto, raiva e piedade. Ela caminhou pelo vale inteiro, como quem procura um objeto perdido. Parava junto à água e observava o próprio reflexo. Não a busca de beleza, mas aquela inquietação que é a verdadeira pergunta. Quem sou eu, agora? Sem as mãos que me empurravam, e sem as grades que me ordenavam. Quan ficou em silêncio por 2 dias, moldando um arco de madeira, e só quebrou o mutismo na terceira tarde, ao colocar sobre a mesa um ramo de oliveira. Pés, ele disse, e foi a primeira vez que a palavra ficou de pé entre eles, sem vacilar. Vieram então os anos de consolidação. A casa recebeu cal. As janelas ganharam batentes novos. As paredes foram sendo preenchidas por pequenos tesouros. Uma colher de pau que lembrava uma manhã de inverno. Um vaso rachado que lembrava a primeira colheita. Um retalho de tecido azul marinho. O único pedaço do passado de Isabela que ela quis guardar. Não como saudade, mas como lembrança do que havia escolhido deixar.
Quan plantou vinhas em curvas suaves. Quando pisava a uva, os pés e a pedra compunham um ritmo que chamava Passor. Isabela enxaguava os cestos e, no fim do dia, escrevia pequenas histórias em folhas guardadas numa caixa, menos histórias que no princípio eram apenas para ela e depois passaram a ser para o vento. Porque algumas coisas a gente escreve para ninguém e por isso mesmo, para todo mundo. Foi nesse tempo sem pressa que nasceu a notícia que os alcançou como raio. O duque morreria em poucas semanas. Dizia-se. Isabela sentiu a dor súbita de quem entende que a última chance de uma palavra não dita está prestes a passar. Quan a encontrou sentada no degrau de pedra, com o sol batendo de lado, e viu no rosto dela a luta entre duas fidelidades, a do sangue que rejeita e a do amor que liberta. Se for, ele disse, com aquela voz sem adorno, que não seja para pedir desculpas. E para que então? Perguntou Isabela, com a sinceridade de quem já cansou de simular, para dizer o que ninguém diz para ninguém. Quando está vivo, eu escolhi viver. Na manhã seguinte, Isabela desceu o vale, vestiu um vestido de lã, prendeu os cabelos, do modo mais simples, e caminhou o caminho que um dia fugira cavalgando. No palácio, os guardas a reconheceram, mas a deixaram passar com aquele respeito silencioso que às vezes visita os corredores, quando os poderosos perdem o norte. O duque estava menor na cama grande. Os olhos, outrora lâminas, agora eram lagoas calmadas pelo vento. Pai, ela disse, e foi como se a palavra, tão antiga, precisasse aprender a andar outra vez. Eu vim como eu sou. Ele quis erguer a mão. Falhou. És minha filha. E sou de mim também. E sou dele. O duque fechou os olhos por um instante, a testa vincada por cansaço, talvez por arrependimento, talvez por simplesmente não saber o que fazer com uma verdade pronunciada tarde demais. O mundo é uma coleção de dívidas, ele murmurou, e o amor é a única moeda que não quebra menos. Ela respondeu, sem dureza. Não houve reconciliação teatral, nem perdão gritante. Houve sim uma respiração longa. A visita deixou no quarto o cheiro de oliveira e poeira de estrada. Ao sair, Isabela sentiu o peso das paredes. Entendeu que as casas dos nobres são às vezes construídas com tijolos de silêncio. No pátio, uma criada mais velha lhe tocou o braço com cuidado e sussurrou: leve consigo a paz enquanto é tempo. E dessa frase, Isabela fez um talismã. Outro rumor soprou. Semanas depois, um decreto, não uma caçada na uma ordem de captura, menos um decreto ambíguo, escrito por mãos que queriam limpar a honra sem sujar a própria. Dizia que o escravo Quan recebera, por ato do duque, a liberdade, em data anterior aos fatos que correram à corte. Havia lá um selo, uma assinatura, talvez verdadeira, talvez não. Esse escravo achou que tinha recebido a liberdade. A frase corria em sussurros, ora com ironia, ora com inveja, ora com piedade, até descobrirem que ele ficou com a nobre da realeza. Alguns concluíram que a liberdade pretendida tinha preço, que se dava com uma mão e se guardava com a outra, pronta para ser arrancada assim que o rumor do amor cruzasse portas e cortinas. Porque na boca do mundo, amor e escândalo muitas vezes usam a mesma roupa. Mas o decreto menos ambíguo, tardio, interessado menos, acabou funcionando como ponte. Legalmente, Quan estava livre. Socialmente, o ferro ainda marcava sua pele aos olhos, de quem prefere corrente a espelho. Ele riu de leve quando ouviu a notícia, com o humor de quem conhece o jogo, e mesmo assim, escolhe dançar. Minha liberdade eu ganhei quando você me chamou pelo nome, disse a Isabela ao cair da noite. E foi essa frase que ficou gravada na madeira da casa, riscada a canivete por ela, na viga acima da porta. Com o tempo, chegaram vizinhos, um casal com um bebê e uma mula manhosa, uma viúva que conhecia a cura das plantas, um jovem ferreiro com mãos de trovão e um medo antigo de se assentar. A casa de pedra virou ponto de encontro. No alpendre, as conversas se amontoavam como lenha seca para os invernos que ainda viriam. Quan, que aprendera o mundo na disciplina do silêncio, virou conselheiro sem se dar conta. Falava pouco, mas sua fala só vinha quando necessária,
E isso tem o poder das águas profundas. Isabela, por sua vez, virou escriba das pequenas histórias. Dava a elas começo, meio e fim, e às vezes, quando alguém chorava, era porque percebeu que também podia ter começo de novo. Num verão de sol oblíquo, quando a vinha se enfeitou, ducados peiçados, apareceu na estrada um menino esguio, descalço, carregando no pescoço uma flauta de madeira. Tocou à distância uma melodia que parecia ter sido arrancada de uma tarde antiga. Quan, surpreendido, reconheceu ali uma cadência. O menino era filho de gente do porto. Trazia olhos de quem já viu navios partir com mais sonhos do que mercadorias. Ouvi dizer que aqui moram dois que venceram o mundo, disse, sem cerimônia, como quem recita a lenda de fogueira. Isabella riu. Aqui moram dois que aprenderam a perder o mundo certo, corrigiu. O menino ficou true música. E a música, como se sabe, faz para a dor o que o sal faz para a água do mar. A conserva sem apodrecer. A vinícola pequena nascida das mãos de Quan ganhou fama discreta, não a fama das taças em palácios, mas a fama das mesas ao entardecer, onde se põem pães e histórias. Quem bebia aquele vinho dizia sentir um gosto de pedra quente e sombra de oliveira, menos e juro que havia também um traço sutil de maresia, como se o sal das minas que quase devoraram Quan tivesse sido transfigurado ali, transmutado em lembrança domada. O rótulo, desenhado por Isabela com bico de pena, trazia uma estrela de 8 pontas e um ramo de oliveira menos e o nome, Estela e Sal, de tempos em tempos. O passado se lembrava deles com um estalo. Chegava um portador com olhos curiosos. O pergaminho, enrolado, pedindo confirmação de assinaturas, analisando datas, reabrindo feridas que já tinham cicatrizado bem. Quan recebia todos com calma. Oferecia água, sombra, às vezes um copo de vinho, e dizia por fim, o que procuram não está. Aqui às vezes a pessoa insistia, e então ele apontava o vale, as vinhas, a casa. Se a justiça que buscam cabe num carimbo, é pequena demais para esta paisagem. Não era desafio, era medição. Isabela, quando o peso retornava, abria sua caixa de folhas. Laia, acima, em voz baixa, se encontrava e, quando a lembrança do pai lhe mordia a carne, ela descia até o tronco mais antigo da oliveira, encostava as costas na casca enrugada e fechava os olhos. Nesses instantes, com a aporixa, não perguntava nada. Sentava ao lado. Às vezes encostava o ombro no dela, como quem diz, o mundo é muito grande, mas esse pedaço aqui cabe nós dois. Uma tarde, chegou ao vale uma carruagem discreta, com o brasão coberto por poeira. Desceu dela um homem de meia idade, cortesão conhecido de outrora, o rosto marcado pela hesitação dos que foram criados para obedecer o protocolo e agora procuram decência. Trouxe um envelope, dentro, uma carta curtíssima de mãos do novo chefe da casa, Montclair, um primo distante que herdara títulos e problemas. O passado ficará no passado. Que cada um carregue o seu e não carregue o do outro. Isabela leu, ergueu os olhos para Quan e ambos sorriram, não por perdão recebido, mas por fim de ameaça. O homem pareceu aliviado por ter cumprido uma missão que cheirava a trégua. Antes de ir embora, porém, pediu um copo de vinho. Bebeu devagar, olhou o vale como se o visse pela primeira vez e sussurrou. Talvez a nobreza seja isto. Ninguém responde. O vento respondeu por eles, chacoalhando as folhas. Passaram-se anos. O menino da flauta virou homem, e sua música aprendeu a caminhar com passos largos. A viúva das ervas partiu numa manhã de outono, sem dor, com o rosto macio como pão recém-assado. O casal do bebê teve mais 2. A mula manhosa morreu de velha, e Quan cavou a terra com paciência, como cavara tanta coisa, buracos, sulcos, silêncios. Isabela escrevera um pequeno livro cozido à mão, que ela mesma relia como quem acende velas ao entardecer. Chamava-se As Coisas que o Vento Não Leva. Numa das páginas, rabiscou. A liberdade se multiplica quando é dividida. Quando as mãos começaram a doer no frio, Quan trocou a ferramenta por instrução. Apoiava o braço do ferreiro jovem na marreta,
Mostrava como o pulso não pode querer mais do que o peso do ferro permite. Há escolhas que são comando, e há escolhas que são escuta, explicava. E de tanto falar do ferro, certa manhã, Quan saiu com um menino, músico já homem, e juntos voltaram com uma argola de metal trabalhada. Ele a fixou no batente da porta, para lembrar que correntes também podem virar enfeite. Isabela achou belo, mas ainda melhor, achou o sorriso dele, o sorriso novo, que não dizia sobrevive e sim vivo. No último inverno, a neve resolveu visitar o vale pela primeira vez em décadas. Coisa fina, quase pó, mas o suficiente para transformar a paisagem numa gravura. Isabela e Quan ficaram à janela, ombro com ombro, assistindo o branco pousar sobre as oliveiras, como se a velha árvore tivesse decidido de repente usar cabelos de noiva. O fogo da lareira crepitou uma música simples. Isabela abriu a caixa e tirou o primeiro papel que escrevera no Vale Menos aquele mapa de si mesma. Leu em voz alta, tropeçando, rindo dos erros. Quando terminou, Quan estava olhando para ela com aquele respeito que sempre a desconcertou menos, como se ela fosse algo que não se possui, apenas se contempla. Obrigada por me ensinar a ser pequena, ela disse. Ele não entendeu de imediato. Ela explicou. Pequena diante do que é grande, diante do tempo, diante do amor, diante do trabalho bem feito, diante da tua paz. Ele assentiu. E o assentir dele foi um abraço que não precisa de braços. Na primavera, a vila decidiu celebrar, não um casamento. O mundo gosta de papéis e testemunhas. Eles já tinham o que importava. Foi uma festa de colheita com promessas. Cada um trouxe algo que representa o que aprendeu. A viúva, antes de partir, deixara um livro de ervas com a indicação da infusão da coragem. O ferreiro trouxe um prego antigo dizendo: é para lembrar que tudo o que sustenta é invisível. O menino músico trouxe uma canção nova. Isabela e Quan trouxeram silêncio. E no meio do silêncio, pousaram sobre a mesa a velha corrente transformada em coroa trançada de metal e oliveira. Não era símbolo de poder. Era uma constelação de gestos. Um círculo para dizer que o começo e o fim, às vezes, se tocam. Dançou-se até tarde. Quan, que raramente dançava, permitiu-se. Seus pés pesados encontraram a linha simples da canção. Isabela encostou a testa no peito dele e sentiu, sob a camisa, o compasso mais antigo de todos. Foi então que uma senhora recém-chegada, forasteira, perguntou baixinho a alguém: são casados? A resposta veio com um sorriso. São livres, às vezes, é a mesma coisa. Quando a lua já quase arrumava as malas, o menino homem pediu silêncio. Tocou uma melodia que começou como rio, depois virou mar aberto. Sobre ela, recitou como quem não aguenta guardar. Um homem livre só é livre quando sua liberdade cabe no abraço do outro. Ninguém aplaudiu de imediato. Havia olhos úmidos, gargantas cheias. Quan, com a discrição de sempre, recolheu as mesas. Isabela, com a tenacidade nova, apagou as lanternas. A noite ficou toda por conta das estrelas. E foi assim que chegaram os anos mansos, aqueles em que o calendário deixa de ser inimigo. Os rumores da corte rarearam até virarem poeira que ninguém varre. O decreto ambíguo virou papel amarelo, numa gaveta esquecida. O selo perdeu o brilho, o que não perdeu. O caminho batido, entre a porta e a vinha. A concha que mora na prateleira e belisca a memória de um mar nunca visto. A xícara lascada que, por algum motivo, faz o café ter gosto de o que não perdeu. O hábito de dizer o nome do outro antes de qualquer decisão. O que não perdeu. A certeza de que, embora o mundo goste de cerimônias, as verdadeiras coroações acontecem quando alguém aprende a varrer o próprio chão com dignidade. Um dia, numa tarde de calor preguiçoso, chegou ao vale uma jovem mensageira, com olhos como pedras verdes no fundo do rio. Trazia um convite absurdo. A casa Montclair ele abre seus portões para uma celebração do fim do luto e da continuidade. O texto florido mastigava passado e cuspia futuro. Havia ao final um pedido em letra menor. Se desejarem comparecer, serão recebidos. Isabela leu. Pousou o papel.
e por um instante vai o sei criança correndo no pátio. Escutou as lições de comportamento, sentiu no corpo a coleira invisível do como uma dama deve. Quan a observou de costas. No this. Nada. Como sempre. Ofereceu presença antes de opinião. Eles foram, não por vaidade, não por desafio. Foram para não deverem à própria história a chance de olhar nos olhos tudo o que já foram. Entraram pelo pórtico como dois viajantes que devolvem um livro antigo à estante. As paredes eram as mesmas. As cortinas, outras. O retrato do Duque agora tinha uma fita preta discreta. O novo Montclair menos com M minúsculo nos hábitos. Que foi um alívio menos cumprimentou sem sal, sem açúcar, com a naturalidade de quem sabe que herdar é arrumar, não repetir. Houve música. Houve mesa, em certo momento. Alguém menos, talvez por hábito, talvez por malícia, menos falou. A nobre que escolheu um escravo. O salão respirou aquele ar tenso, de lâmina tirada. Foi Isabela quem sorriu primeiro. Nobre que escolheu um homem, o silêncio mudou de cor. Alguém bateu palmas. O mundo pequeno diminuiu mais um passo. Voltaram para o vale no mesmo dia, abraçados na cela como naquela fuga primeira, mas agora sem pressa. Sem perseguição, sem a urgência do risco. Ao cruzarem a ponte de pedra, Isabela disse cois para si. Sabe qual é o milagre, Quan? Ele ergueu o queixo, atento. Não o perdão do mundo, o meu perdão de mim, por ter demorado a enxergar. Ele assentiu, com a sobriedade dos que entendem que certos perdões são árvores de raízes profundas. Nessa noite, o céu estava de um azul tão escuro que parecia tecido. Quan subiu no telhado para ajustar uma telha. Isabela ficou no alpendre, rindo do excesso de zelo. De repente, o vento trouxe um cheiro conhecido, menos aquele quê de maresia que às vezes visita o vale, sem aviso. Ela fechou os olhos e viu, como uma pintura, todos os seus capítulos. O salão, a carroça, a queda na lama, o curativo, o toque no poço, a noite de estrelas, a emboscada, o penhasco, o cavalo, o decreto, a casa, o vinho, a carta curta, a argola no batente, a neve fina, a festa, o retrato do Duque com fita preta, a ponte de pedra. Quando abriu os olhos, Quan já descia pela escada. E ela entendeu que o futuro é isso. O momento exato em que alguém vem ao seu encontro com as mãos ocupadas de nada e, ainda assim, trazendo tudo. A madrugada avançou mansa. Do lado de fora, as oliveiras sussurravam. E, lá, muito fundo, parecia haver uma canção que apenas os que foram feridos e curados reconhecem. Isabela Daitussei. E dormiu sem sonho. Quan, antes de apagar o fogo, ficou olhando a chama. Deixou que o rosto aprendesse uma expressão nova. Não a de quem vigia, não a de quem resiste, mas a de quem pertence. E ao soprar a brasa, disse baixinho, para ninguém e para tudo. Estou em casa. No dia seguinte, o vale acordou com a notícia que só os pássaros sabem levar. As vinhas estavam cheias e, no maio de las, nascer uma única uva branca, onde todas eram escuras. Superstição, milagre, botânica, não importava. O menino músico riu e declarou que a uva era uma estrela que errara o caminho. Isabela colheu o cacho com cuidado e o colocou sobre a mesa. Quan dividiu em taças modestas, e antes de beber, ergueu a sua, aos começos que se repetem. Foi apenas vinho, e ao mesmo tempo foi o mar, a mina, a estrada, o penhasco, a casa, as mãos, e assim termina menos, ou começa menos a história que correu como sussurro entre paredes douradas. E depois, foi morar no vento, onde histórias verdadeiras preferem viver. Não há moral de fábula, nem sentença definitiva. Há esta única certeza, que serve de bússola, até quando a névoa sobe. A liberdade não é um lugar, é uma escolha diária que ganha forma, quando encontra outra liberdade ao lado. Se um dia alguém passar por um vale com oliveiras antigas e uma casa de pedra com uma argola de metal no batente, talvez encontre, riscada na madeira, uma frase. Tá gasta, quase comida pelo tempo, mas dá para ler.
Livre é quem sabe chamar o outro pelo nome, e no instante em que os olhos decifrarem as letras, o vento vai soprar do alto da serra, dispersando pólen e lembrança, e por um segundo, breve, suficiente, todo o coração que já foi ferido vai entender. O amor que os condenou foi o mesmo amor que os salvou. Porque, na hora decisiva, escolheram um ao outro como quem escolhe uma pátria.